Galera, eu nunca vi uma franquia ser tão fiel assim como The Last of Us. Sim, pra quem assistiu o quarto episódio e tá indo pro quinto, The Last of Us deixou um leque de possibilidades e de nostalgia para os fãs do game. E aí nerd, tudo bem? Albert aqui, e pra você que não está acompanhando The Last of Us, você está perdendo um dos melhores enredos de 2023, recomendo muito. E uma pauta que eu vou colocar aqui, que The Last of Us está sendo muito leal a todos os detalhes, muito fiel. Isso eu estou falando para quem já jogou o jogo de console, independente se foi no Play 3 ou no PS4. O que é o mais interessante de toda a série de The Last of Us é que eles estão conseguindo adaptar de uma forma bem planejada todo o contexto na parte onde que a gente temos gameplay. E para quem assistiu o episódio 4, foi uma nostalgia enorme. Eu senti nostalgia. Aproveite aí e comente se você sentiu a mesma nostalgia do que eu joguei o game e achei massa quando vi o episódio 4. Todas aquelas referências que foram jogadas pra gente que é fã, principalmente naquela parte em que a Ellie consegue encontrar aquele livro e começa a fazer aquelas piadinhas que aquele livro lá tem um easter egg que eu vou falar no próximo episódio pra você. Então aguarde o próximo vídeo de The Last of Us que você vai gostar. E além do livro, também tem aquele enredo quando eles terminam de reabastecer, pegam tudo que precisa e começam a andar no carro pra chegar na estrada que eles já estavam planejando. Só que aí o Joey, ele erra o caminho, ou então o caminho não tem entrada, aí ele tem que voltar e eles são surpreendidos pelos caçadores. E isso é interessante, que aquela parte ali dos caçadores, durante a briga, né, que lá teve mais suspense e mais ação no game do que na própria série, mas foi legal restituir parte daquilo, porque eles tiveram que substituir boa parte do que a gente usa na gameplay em diálogos para deixar a série mais dinâmica. Mas tirando esse último detalhe, a série está muito boa mesmo, muito fiel ao game. E uma coisa que eu achei bem interessante que eu vou falar para vocês é naquela parte em que a série toda trabalha sobre a questão mais humana de Joey, porque Joey, desde quando ele perdeu a filha, aqui é um spoiler aqui para todos os nerds, né? Para quem não assistiu, o Joey perdeu a sua filha no primeiro episódio e isso deixou muito marcado e deixando ele fechado. Tanto que o comportamento dele com a Ellie era a questão de como se ele fosse apenas um segurança e ela fosse apenas um pacote. Porque ele ainda continuou, porque a gente sabe que a Tess pediu isso para ele no episódio 3. Porque a Tess, aconteceu alguns acontecimentos, eu não vou jogar aí pro pessoal que não assistiu, mas quem assistiu já sabe o que aconteceu com a Tess. E o Joey estava fazendo isso em pedido da Tess, de levar a Ellie até o cientista, porque ela seria uma possível cura de todos os infectados. E isso é interessante, que a série trabalha nisso, mas todo o episódio 4 foi trabalhado em cima da humanidade de Joey. Principalmente quando aconteceu que eles foram atacados pelos caçadores e ele tava ali naquela situação sufocante de alguém tanto estrangulando ele ali. E a Ellie foi, pegou a arma e disparou, assim defendendo a vida dele e até ajudando. Ele começou a criar um laço. Ali a gente já via algum laço mais humano. E tanto que ele pegou e deixou a Ellie com uma das armas que ela tinha pegado, devolveu a arma para ela, ensinou até ela a empunhar, e toda a preocupação da série foi em cima da Ellie. Joey se preocupava na Ellie a cada segundo no episódio 4, tanto que tudo que ele fazia, ele pegava e ficava preocupando para ela, pedindo para ela se esconder, e isso aí mostrou uma parte da humanidade. Outra referência que veio do jogo, que foi muito bem adaptada na série, foi a questão que Joey usa a Ellie para ir em alguns lugares, entrar em alguns buracos, subir em alguns lugares que ele não consegue. Assim, ela podendo abrir algumas portas para eles, para que ele possa entrar e buscar abrigo. E isso é uma jogada que quem jogou todo o jogo de The Last of Us até o final
viu. E tem muitos outros detalhes que acho que vale a pena você assistir uma segunda vez. E tem muitos detalhes que escaparam aos meus olhos, que quando eu assisti a segunda vez o episódio 4, eu saquei. E eu vou deixar aí pra você aí o que você percebeu no episódio 4. Vai aí nos comentários e comenta o que você percebeu, algum spoiler, algum detalhe que veio do jogo e que foi adaptado muito bem na série. Você é muito bem-vindo para comentar aí. E aproveitando, deixa o seu like, ativa o sininho para me estar me motivando a criar esses conteúdos para vocês, porque é graças a vocês que eu faço conteúdo assim. Antes de voltar, eu tenho um assunto muito importante para falar com vocês. Muito obrigado a todos os inscritos que estão aqui no canal. Obrigado a você que comentou. Estou respondendo todo mundo nos comentários. É uma satisfação ter você aqui no Anime ao Cubo. E eu agradeço mesmo. Agora, para finalizar mesmo, toda essa questão do episódio 4, aí é onde que entra o episódio 5. Eu vou tentar trabalhar aqui de uma forma que não deixe spoiler, para quem não assistiu ainda. Mas o episódio 4 e o episódio 5, eles estão como se fosse um. Porque um é o começo, o episódio 4 é o começo, e o episódio 5 seria praticamente o final. E para você entender toda essa estrutura entre esses laços que estão sendo criados com a Ellie e com o Joy, você tem que também assistir o episódio 5. O episódio 5 tá muito fenomenal. Além que no episódio 4 deixaram escapar aí um secreto que teria um monstro secreto que muita gente tá falando. E uma coisa que eu falo que muita gente não conhece é que também tem um livro de The Last of Us. Muita gente não sabe disso e esse livro tem os catálogos de todos os monstros e eu vou deixar aí na descrição o link do livro para você que quer ler, seja no Kindle ou seja no livro físico. Link aí de The Last of Us, o livro, para quem não conhece, uma versão americana que vale muito a pena você ler. Eu recomendo muito. Li e tô terminando ele. Mas voltando. Todo esse comportamento do episódio 4, além de deixar alguns easter eggs pra gente querer ver mais, além da representante dos caçadores, é lógico que pegou e matou até o médico, que ela não se importa, porque ela tem aquela postura mais dominante, mais chefe, mais elite. E o que ela fez? Ela matou praticamente o médico que era vizinho dela por causa do filho dela. Então, ou seja, ela tá entrando em cima de tudo. E os caçadores é um leque de possibilidade muito grande, porque os caçadores podem se tornar um dos seus maiores inimigos durante a série de The Last of Us, do próprio Joey, da própria Ellie, ou então ela consegue até a partir de outros elementos criar aí uma rivalidade entre as civilizações que foram criadas. Tanto que a gente vê que os caras aplicam uma estratégia de golpe para cercar o pessoal, independente se ele tá certo, se ele tá errado, para conseguir pegar os mantimentos e fazer outras coisas aí que eu não posso nem citar. Mas essa série, ela trabalha muito com essa questão da fidelidade. Porque eu vi essa questão aí de criar sociedades, em particular, né? Sempre tem um líder que tá controlando ali a população, dando esse asseio de conforto. Mas The Last of Us, ele pegou e mostrou muito bem como que seria essa questão, porque a gente está trabalhando na escassez, tanto na escassez de alimento, como na escassez de produtos e escassez de ferramentas. Uma coisa que é bem trabalhada na série no primeiro episódio. Mas voltando aqui, no episódio 5, sem dar spoiler, ele termina de finalizar o episódio 4 e sempre deixa um spoilerzinho no final, um spoiler que eu achei muito legal. Não vou comentar, que eu quero que você veja esse spoiler para assistir o episódio 6. Mas o fechamento do episódio 4 se dá o episódio 5, sendo um dos melhores episódios que você deve assistir. Você vai adorar muito essa série. Recomendo demais. E uma coisa que me impressionou muito é você estar inscrito aqui e deixando seus comentários. Isso me emociona, me deixa muito feliz. E antes de eu me despedir, muito obrigado por você que assistiu até o final do vídeo. Falou, pessoal. Tchau.